Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Lucas Calheiros, tudo bem com você? Vamos lá, bora para matemática. Vamos iniciar com as noções básicas para a carreira militar e para as carreiras de concurso. Qual detalhe? A técnica a gente chama de pequenos detalhes que fazem total diferença, tá bom? Vamos lá, vamos embora. Partiu ultra matemática. Nunca desisti. Essa foi a escolha que eu tive que fazer. Lembre-se sempre disso, hein? Pega a referência. Olha o detalhe, pessoal. Vamos começar com algumas noções, né? Eu comecei com um quadro 100% branco para a gente ir preenchendo de acordo com a tendência. Primeiro tópico importante, noções. Que noções a gente vai ter que entender primeiro da coisa? Acho, na minha opinião, a regra de 3, né? Que é uma das coisas que mais cai na matemática, né? A regra de 3 tem em tudo. Dá para resolver uma questão de física, dá para trabalhar bem cálculos químicos. Então, tipo, não dá para iniciar, por exemplo, cálculos químicos. O cara que não sabe a regra de 3. É uma coisa que o cara mais liga. Olha o detalhe. A regra de 3, o cara tem que se adentrar ao conceito do diretamente, certo, senhores? E o conceito inversamente. Qual o detalhe, gente? Nesses conceitos diretos e inversos, né, que a gente tem que observar uma coisa importante. Isso pode estar atrelado muito a fórmulas na física. Então, tipo, a matemática ela vai estar em tudo, principalmente para a resolução final. Principalmente, vamos supor, uma prova militar, como a prova da ESA. Existem cálculos perceptivos. Você viu? Quem assiste lá a live, você viu que eu e o Isael, a gente conversou bastante sobre isso, né? Então, por exemplo, sobre a questão do critério do PI, tipo, os valores são muito diferentes, joga 3, não joga 3,14, já que os resultados são grandes. Mas uma outra coisa importante foi que a gente falou das técnicas, pares simplificáveis por 2, ímpares por 3. Qual detalhe? O conceito direto e inverso, vamos, por exemplo, para um conceito de regra de 3 para matemática. Então, por exemplo, quando eu falo quilômetro por hora, qual detalhe? Você tem 1 quilômetro por hora. Tecnicamente falando, isso aqui é a mesma coisa que isso. Ó, aí qual detalhe? Você, nesse ponto, você entende que se eles estão diferentes, eles são inversamente proporcionais, porque eles estão dividindo. Então, tipo, se eu disser, vamos supor, fórmula tradicional que vocês vão ver em escola em física, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Se espaço aumenta com o tempo mantendo-se o mesmo, a velocidade aumenta. Por quê? Porque quem está na mesma linha é diretamente proporcional, certo? Então, a gente está de forma direta, vou abreviar aqui. E quem está em linhas contrárias, ela vai estar de forma inversa. Então, isso é um ponto muito importante para nós. Professor, isso para mim mata qualquer questão que você vai trabalhar com matemática ou física. Principalmente, um tema aí, vamos supor, é A. O tema de A. Qual é o tema de A? O tema de A é razão. Então, por exemplo, na AFA, os caras trabalharam muito razão. Então, tipo, a gente vai ver agora mais à frente razões. E dentro desses conceitos, a gente precisa entender que a razão sempre vai nos remeter a uma divisão, certo? Isso pode ser para pH em química. Isso pode ser para uma relação entre volume de duas coisas diferentes na matemática. A questão AFA 24, por exemplo, caiu que o volume do cone é igual ao volume do cilindro. Então, tipo, ele pediu a razão das alturas entre as figuras. Então, tipo, isso já mostra o quanto os caras vão avançar. Mas, além disso, eu quero trazer um pouquinho do fundamento técnico para qualquer vestibular. Por exemplo, o aluno tem muita dificuldade quando você fala de desconto. Ou porcentagem também. Mas antes do desconto, a gente precisa lembrar de algumas técnicas importantes, né? 50, 25, 20. Aí temos aqui o 10, né? E temos aqui 1%. Ó, detalhe, esses camaradas aqui, principalmente para probabilidade, ele é muito importante. Por quê, professor? Pensa comigo. Vamos supor, 50% é o equivalente a 1 sobre 2, certo? 25% é o equivalente a 1 sobre 4. 20% é o equivalente a 1 quinto. 10% é o equivalente a 1 sobre 10. E 1% é o equivalente a 1 sobre 100. Então, tipo, isso já se torna importante na técnica da questão. Então, tipo, se você tem uma probabilidade que dá 1/10, por exemplo, você tem 10%. Professor, e para concursos militares, esse aqui é o clichê. Então, vamos supor, vamos dizer que eu vou comprar um iPhone, né? Um iPhone hoje deve estar custando uma faixa etária aí, né? Então, vamos supor, um iPhone 11, certo? Tem um iPhone 11 que custa uma faixa etária aí de 64 GB, 3.000 pontos. E à vista,
eu teria 25% de desconto. Então, assim, se é um desconto, analogicamente, eu vou trabalhar no conceito do quê? No conceito de retirar esse valor. Só que eu primeiro preciso descobrir quem é 25%. Normalmente, o aluno vem aqui, né? Pega o 3.000, faz aquela regrinha de 3, 100%, 25%, X, né? Tá errado? Não, não tá errado. Só que, por exemplo, para uma prova que você precisa de tempo, meu, você precisa tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, se você pegar aqui esses 3.000 e já multiplicar por um quarto, você já tem a coisa mais pronta. Aí, professor, e agora? Peraí, vamos aqui, a gente divide, né? Então fica mais fácil da gente trabalhar. Professor, poderia trabalhar dessa forma aqui? Poderia, você poderia, eu vou até mostrar para você aqui a técnica daqui a pouco. Então, tipo, 3.000 vezes 1, 3.000 dividido por 4, né? Então aí a gente já mostra uma percepção, né, que isso aqui vai dar R$750, né? Isso fazendo a divisãozinha aqui completa. Qual o detalhe? Para cá, esse elementozinho aqui que eu fiz para vocês, ele é bem tranquilinho, dá para o cara desenvolver super de boa. Só que qual é o porém, meu aluno? É que às vezes o aluno prefere fazer a regra 3. Professor, o que é que o senhor acha? Cara, eu acho que o aluno tem que fazer aquilo que ele se sente confortável. Se ele se sente confortável no tá regra 3, tá regra 3, pô, porta tá certo, na minha opinião. Aqui, ó, você tem aqui 3.100, eu posso aplicar a técnica de que da mesma linha eu simplifico, os alunos também simplificam. Então eu posso cortar 2 zeros aqui e 2 zeros aqui. Nesse cenário, como o valor é 3.000, ele é um valor mais tranquilo de se trabalhar. Entendeu? Então, tipo, aqui vai ficar somente 30 vezes 25 e 1 vezes x, que vai dar essa mesma nomenclatura, certo? Então, tipo, isso são pontuamentos importantes, tá? Que a gente precisa ter como técnica. A porcentagem para mim e a noção inicial de regra de 3, cara, é o que a gente vai mais ver nesses próximos vídeos. Qual o detalhe? Pessoal, quero que vocês interajam, por gentileza, no comentário, perguntando se vocês querem um vídeo de resolução de questões. Eu vou começar a pegar mais resoluções de questões para a gente dar uma trabalhada legal. Até porque a gente vai começar a ver detalhamento de assunto. Então, na aula de hoje vimos todas essas noções iniciais, tá? E agora vamos começar a fazer questão, porque é muito importante, a gente aprende muito por questão. Certo, senhores? Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Espero estar contribuindo com vocês. Fiquem com Deus e até mais.